Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula especial sobre oração. E convidei você aqui, com certeza esse é o seu maior interesse, é aprender a rezar. Isso é muito importante para a nossa vida cristã, porque se nós não rezamos, se nós não aprendemos a rezar, nós não seremos salvos. Isso é uma coisa talvez meio exagerada, você deve estar pensando, nossa, é exatamente isso. Quem diz isso não sou eu, mas um grande santo fala isso, Santo Afonso Maria de Ligório. Ele diz, quem reza se salva, quem não reza se condena. Mas é muito importante a gente aprender a rezar direito, porque talvez você possa dizer, não, padre, eu rezo desde criança, né? Eu aprendi a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, a Salve Rainha, o Credo, sei rezar o terço, eu leio a Bíblia, etc. Mas eu lhe pergunto, essa oração tem transformado a sua vida? Essa oração tem as características de uma boa oração, de uma oração realmente que toca o seu coração e toca o coração de Deus e realiza a obra de santificação na sua vida? Porque esse é o objetivo da oração, não é eu cumprir uma tabela ou eu repetir algumas fórmulas. Embora, sim, eu possa fazer, a gente vai falar mais na frente, né? Eu posso fazer orações decoradas ou lidas, não tem importância. Mas o importante é que essa oração seja eficaz. Eficaz em que sentido? Né? Não naquele sentido meio mágico, né? Orações de poder, né? Oração quase supersticioso, né? 7 Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria para fazer não sei o quê. É quase uma mandinga, né? Um negócio de São João. Não estou falando desse tipo de eficaz nesse sentido. Estou falando eficaz no sentido de fazer uma obra nova na nossa vida, no nosso coração, de transformar o nosso coração, a nossa alma, de passarmos de homem velho para homem novo de fato. Que possamos dar frutos, que são os frutos do Espírito na nossa alma. Sim, esta é a oração eficaz. E nós vamos falar mais sobre isso durante essa aula, por isso eu peço que você fique até o fim e já peço também que você dê o seu like, se você que chegou agora, se você gostou desse tema, se você quer realmente aprender a rezar. Então vamos lá. Aprender a rezar, né? Eu me chamei aqui para aprender a rezar, parece uma coisa, e eu estava meditando sobre isso, né? É uma coisa um pouco quase soberba, né? Como assim eu vou te ensinar a rezar, né? Quem sou eu para te ensinar a rezar? Será que eu sou um santo de sétima morada? Será que eu flutuo? Será que eu tenho êxtases, né? Você pode pensar e pode se perguntar por quê, né? Em que sentido? Porque talvez você já reze, né? Você está aqui para aprofundar. Bom, eu vou lhe dizer o porquê que eu desejo lhe ensinar a rezar e porque eu acho que sim, eu tenho certeza, eu posso lhe ajudar bastante. Primeiro, porque eu já tenho mais de 20 anos de sacerdote. E nesses 20 anos de sacerdócio, eu tenho acompanhado milhares de pessoas, seja nas pregações, nas confissões, na direção espiritual, mas sobretudo nos últimos 7 anos, onde eu tenho feito esse trabalho de evangelização na internet. Isso me deu a oportunidade de conhecer um número muito maior de pessoas, de entrar em contato com pessoas de todas as regiões do Brasil e até fora do Brasil, aonde eu pude compreender quais são os principais anseios, as principais dores, as principais dúvidas que vocês têm sobre intimidade com Deus, sobre vida de oração. Também um outro santo fala, é ensinando que se aprende melhor, né? Então também esse é o meu objetivo, ensinando vocês, mostrando e dando a vocês aquilo que eu tenho vivido e tenho experimentado em todos esses anos. Tenho certeza que a minha própria vida de oração pode ser mais profunda. Mas eu queria, antes de ensinar para vocês o passo a passo, de mostrar para vocês sobre a vida de oração de modo mais concreto, eu queria dizer uma coisa. Ninguém nasce sabendo rezar, né? Ninguém nasce ou vai para a catequese e já sai formado na oração.
Oração é algo que a gente vai aprendendo com o tempo. Então isso é importante. Eu penso que basta ter um livrinho, eu ficar seguindo ali aquelas orações escritas, eu já sei rezar. Não, não é assim. E eu lembro que quando eu era jovem, adolescente, quando eu comecei a descobrir também a minha vocação, então algo que para mim era muito, muito importante, era essencial na minha vida, era ter uma vida de oração. E eu tinha inúmeras dificuldades com relação a isso. Só que eu tinha que ter uma vida de oração para poder saber qual era a vontade de Deus para a minha vida, para discernir a minha vocação sacerdotal. Bom, no meu caso, né, mas podia ser outra vocação, mas no meu caso era o sacerdócio. Às vezes a gente acha que não tem que rezar, por exemplo, para descobrir ou para ter um bom matrimônio, ou para ter um bom relacionamento, para a vocação matrimonial, por exemplo, né? Mas vamos lá. Então, eu tinha algumas dificuldades que talvez você possa se identificar. Por exemplo, como perseverar na oração, né? Imagina, o adolescente ele é inconstante, né? Então eu tinha essa angústia, porque tinha dia que eu rezava muito, tinha dia que eu rezava pouco, tinha dia que eu não rezava, aí tinha dia que eu rezava demais. Então era inconstante. A segunda coisa que para mim era um peso, uma cruz, como vencer as distrações, né? Como não ficar pensando na morte da bezerra, né? Não como não ficar pensando em outras coisas que eu tinha visto durante o dia, ou nas divagações da minha mente, né? Como me concentrar na oração, como saber que a minha oração estava agradando a Deus. Então eu era muito escravo disso. Inclusive quem me acompanha há mais tempo sabe que eu também tinha escrúpulos, né? Então esses escrúpulos atingiam também a vida de oração, no sentido de achar que a minha oração não servia, que eu não rezava direito, que eu rezava pouco e nunca estava feliz com a minha vida de oração. E eu precisei muitos anos para aprender. Depois veio uma fase que eu diria que é uma fase que a maioria de vocês, ou muitos de vocês, né, para não falar de modo geral demais, né, então talvez muitos de vocês tenham, que é a fase eu sei fazer meditação, eu sei fazer oração pessoal, oração íntima, mas eu não sinto Deus. Ou eu acho que está faltando alguma coisa, porque eu não tenho aqueles sentimentos que eu vejo outras pessoas terem. E às vezes eu tenho e às vezes eu não tenho. Então eu me pergunto, quando eu não tenho esses sentimentos, né, essas emoções, essa alegria, essa paz, né, talvez até um choro, quando eu tenho, significa que a oração foi boa, e quando eu não tenho. Então, essa preocupação constante de saber se a oração valeu ou não valeu, se a oração foi boa ou não foi boa. Isso acontece com você? Será que a minha oração vale? Será que Deus escuta? Será que valeu? Não estou sentindo, né? Então, eu demorei muitos anos para entender o que é rezar de verdade. Demorei muitos anos. Quem me ensinou foram os santos. Foi olhando para a vida dos santos e olhando para pessoas que rezavam, para pessoas concretas, né? Pessoas concretas, né? Senhoras, homens, mulheres que rezavam de fato, foi que eu fui aprendendo a rezar. Mas, sobretudo, creio eu, e tenho certeza disso, foi o Espírito Santo, né? Porque quando nós abrimos o nosso coração e nós pedimos a Deus a graça de aprender a rezar, Deus também nos ajuda, nos ensina. Então você deve estar se perguntando, mas será que é possível tanto tempo, é necessário tanto tempo assim para aprender a rezar, né? Porque eu falei que era desde a minha adolescência, que demorou muitos anos até eu superar esses defeitos, né? Essas dificuldades, e sim, eu superei. Bom, sim e não, tá? Vou te explicar. Na verdade, pode ser quase impossível, se você não tiver ninguém que te ajude, certo? Então, sim, é difícil se você não tiver um bom diretor espiritual ou uma boa orientação que possa lhe dar os passos para você vencer essas dificuldades. E não, ou seja, é rápido, é fácil, se você tiver a
ajuda certa, ajuda segura. Então esse é meu objetivo aqui. Eu sei o quanto foi difícil para mim, eu sei quanto eu penei, quanto eu achava que não rezava direito, ou eu tinha horas que eu achava que estava rezando demais e que eu deixava até de estudar ou de fazer outras coisas para estar lá rezando, só que não tinha mais assunto para falar para Deus. Eu achava que tinha que ler a Bíblia toda de uma vez, eu achava tantas coisas. E enfim, achava que certos tipos de oração eram boas e outras não, porque essa daqui era bem emotiva e essa daqui parecia oração de gente velha. Então eu tinha um monte de preconceito, um monte de dificuldade em entender isso, né? Mas quem é que me explicar? Então eu tenho certeza que se você tiver uma ajuda concreta, sim, é fácil. Sim, não é difícil, até as crianças podem ter oração e oração profunda. Até as crianças, eu posso garantir a você que até as crianças podem ter uma vida de oração. Eu digo isso porque eu tinha vida de oração quando eu era criança, só que eu não sabia que aquilo era vida de oração. Eu me lembro até do primeiro pedido que eu fiz a Deus na vida, quando eu tinha 7 anos de idade. E olha só, Deus me atendeu. Depois eu fui pedindo outras coisas a Deus, e eu me lembro nitidamente, uma vez que eu estava doente, pedi a Nossa Senhora que me curasse, e eu fiquei curado. E eu fiz um trato com Nossa Senhora. Eu tinha, 8 anos de idade. Né? Vou dizer aqui, mas você não ri não. Mas se for para rir, ri aí no chat. Né? Então eu estava morrendo de dor de barriga. Né? Aí falei assim para Nossa Senhora, mas doía tanto aquele negócio. E eu lá sofrendo, né, no trono, assim, Nossa Senhora, me cure disso aqui. Pelo menos que eu fique 6 meses sem ter dor de barriga. Né? Aí passou dor de barriga, fiquei bom. Não é que 6 meses depois eu tive dor de barriga de novo? E eu digo, eu lembrei que eu tinha pedido a Nossa Senhora uma trégua de 6 meses. Você pode estar achando, por que Deus fez isso? Né? Por que eu tive 6 meses e 6 meses depois? Que coisa esquisita, né? Não. Deus queria mostrar que Ele escuta a minha oração. Então, eu fui aprendendo isso com o tempo, né? Então, como eu digo para você, se você tem sede de aprender a rezar, se você quer aprender a rezar, confie em mim, será fácil, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho certeza que este apostolado que eu estou fazendo, esta aula de modo especial, e tudo aquilo que eu tenho postado no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, não é um hobby, não é um passatempo, né? Pelo contrário, dá muito trabalho, muito tempo, muito recurso, mas para mim é uma missão, né? É uma missão muito, muito séria. E eu tenho certeza que Deus me colocou nesse apostolado, que eu nem queria, né? Deus me colocou nesse apostolado porque Ele tinha algo muito grande para fazer na vida de muitas pessoas, e pessoas que eu nunca vou saber, nunca vou conhecer, nunca vou ver pessoalmente, nunca vou saber a história delas. Mas algumas pessoas me contam suas histórias. Como você pode ver aqui, vou pedir aqui para a minha equipe colocar alguns testemunhos dos muitos que eu recebo, mas muitos, muitos testemunhos. E esses testemunhos que vocês estão vendo aparecer aí na tela são um sinal para mim de Deus, sério mesmo, um sinal de Deus para continuar, para ir a fundo nesta missão. E eu tenho certeza que esta missão, e que eu demorei muito para fazer isso, né, uma aula sobre oração, esta missão talvez seja uma das mais importantes, porque saber coisas sobre a fé é importantíssimo. É importantíssimo você saber o catecismo, tenho dado lá o curso completo de catecismo no YouTube. É importante a gente saber superar os escrúpulos, tudo isso que eu tenho feito sobre confissão, enfim. Isso é muito importante, né? Todos esses vídeos, essas dicas que eu coloco nas redes sociais. Porém, saber essas coisas e não ter intimidade com Deus e não rezar, eu sinto muito, mas serve para quase nada. Ou para nada. É como um símbolo, né? Um sino que bate, né? que retine, como dizia São Paulo. Eu posso dar os meus bens aos pobres, eu posso entregar meu corpo às chamas, mas se eu não tiver caridade, de nada vale. Então a gente pode usar essa palavra de São Paulo e dizer, eu posso saber o catecismo decorado, eu posso saber teologia moral, teologia espiritual, teologia não sei o que, mas se eu não tiver amizade com Deus, intimidade com Deus na oração,
eu sou um saco de conteúdo, não serve para nada, né? Então isso é de suma importância, né? Por isso que eu vejo como uma missão. Então vamos lá, o que é que normalmente as pessoas, e muitas pessoas, vocês mesmos me falam no privado, nos comentários, como é que está a vida de oração do povo de Deus, né, atualmente, né? Como é que está a nossa vida de oração? Quais são os principais problemas? E se você sentir isso, eu peço que você coloque aqui nos comentários, não, padre, realmente eu sou assim, eu tenho esse problema, tá? Então, primeira coisa, o que é que as pessoas pensam? Rezar é cansativo, tá? Então, nossa, gasta um tempão, eu tenho sono na hora da oração, eu saio da oração quebrado, não aguento ficar muito tempo porque cansa, né? Então, hoje em dia a oração é vista como, desculpe a palavra, um fardo, algo que é cansativo, cansa a mente e cansa até o corpo, né? Dá sono, né? Digamos assim. A segunda coisa que existe nos tempos de hoje, muito forte, talvez um pouco mais forte ou muito mais forte do que antes, é o tal do eu não consigo me concentrar. E aí, você já passou por isso? Você tem essa dificuldade de não conseguir se concentrar? Porque você vai rezar e vem 1000 coisas na sua cabeça e daqui a pouco você está pensando no reel que você viu ontem, ou em quem você tem que mandar uma mensagem, ou no arroz que você tem que comprar, enfim. Não consegue se concentrar. A gente vai comentar sobre isso. Outra coisa muito forte, e eu falei no início que eu tinha isso, né? Eu não sinto Deus. Então, essa história do sentimento, da gente associar boa oração com bons sentimentos. Então, isso tem sido um grande peso e um grande empecilho para que as pessoas tenham uma verdadeira vida de oração. O tal do eu não sinto Deus, né? Então, você já passou por isso também? Uma outra coisa é rezo quando eu estou inspirado. Hoje me deu uma vontade de rezar, então eu vou para a igreja, eu passar diante do Santíssimo, ficar lá, né? E nossa, a oração hoje foi muito boa porque eu estava inspirado. Eu estava inspirado a rezar o terço, aí eu rezei até o rosário, estava inspirado em fazer uma adoração, estava inspirado porque eu estou feliz, né? Porque eu estou, nossa, tá lindo a primavera, sei lá, os passarinhos, ou então porque eu, sei lá, recebi o meu salário, estou feliz, ou porque, sei lá, porque o que é que te faz feliz, né? Estou namorando, estou feliz, né? Vi minha namorada ontem, estou feliz. Então, aí eu vou rezar, né? Porque eu estou inspirado. Mas, onde é que está o problema, né? Quando eu não estou inspirado, eu estou trabalhando, fazendo um projeto chato, ou eu estou cansado, ou eu estou até mesmo de férias, passeando, né? Então tá tão legal aqui o passeio que eu nem lembro de Deus, né? Então, aí eu não rezo. Então aquela oração movida pela inspiração, né? E eu acho que a coisa principal, ou talvez é para isso que você está aqui, muitas pessoas dizem, eu não sei por onde começar, o que é que eu vou rezar? Eu tenho que rezar o que de manhã, eu tenho que rezar o que de tarde, eu tenho que rezar o que de noite, como é que faz a adoração, como é que reza o terço, como é que é o rosário, como é que faz meditação, como é que faz Lexio Divina. Eu sou leigo, eu posso rezar a liturgia das horas, e como é que, o que é que eu rezo depois da comunhão, na hora da elevação, eu não sei nem por onde começar. Quanto tempo eu devo rezar, que horas que eu vou rezar, eu sou uma dona de casa, tenho um menino, tenho criança, tenho um marido, tenho não sei o quê, ou então eu sou um pai de família, eu sou muito ocupado, tenho muitos afazeres e eu chego em casa cansado, eu quero assistir Netflix. O que é que eu vou rezar, né? Quando é que eu vou rezar? Então, eu não sei por onde começar. Esta é a situação que a gente vê hoje. O problema é que esse tipo de pensamento destrói qualquer tentativa de começar a ter uma vida de oração. Olha, se a sua oração ela é baseada, ou o seu pensamento sobre oração que a oração é cansativa, que você não sente Deus, que você não está sempre inspirado, então
você acaba destruindo totalmente a sua vida de oração. É impossível ter uma vida de oração com esse tipo de convicção, com esse tipo de pensamento. A outra coisa muito forte, muito séria, é impossível, preste atenção, anote aí no seu caderninho das lives, né? Engraçado que, só uma parêntese aqui, eu falo muito desse caderninho e eu vi que tem pessoas que têm mesmo o caderno e que até já postaram, né, nos stories. Eu fico muito feliz com isso, né? As pessoas que levam a sério as aulas e que realmente copiam, anotam, então isso é muito legal. Então, veja, o que eu vou falar para você é muito sério, eu quero que você anote aí no seu caderno. Sem uma profunda vida de oração, é impossível amar a Deus. Né? Vou repetir para dar tempo de você anotar. Sem uma profunda vida de oração, sem uma vida de oração séria, constante, comprometida, uma oração verdadeira, é impossível amar a Deus. Por quê? Porque o amor a Deus, é claro que é um ato da minha vontade, mas é sobretudo uma graça. Tá? É uma graça. Então, para eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso da força de Deus, eu preciso da força do Espírito Santo. É Deus quem me dá o seu amor. Então, de onde é que eu recolho esse amor? Olha que interessante, é do coração de Deus. Então, é na minha oração que eu vou poder amar a Deus. E aí, a consequência disso é bastante grave. Porque se eu não tenho uma vida de oração, eu não aprendo a amar a Deus de verdade. E se eu não amar a Deus de verdade, eu não consigo fazer a sua vontade. E se eu não faço a vontade de Deus, vamos seguindo aqui o silogismo, eu não me salvo. Não sou salvo. Simples. Entende? Então, por isso, Santo Afonso falou esta frase muito famosa. Quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. Porque pela vida de oração, eu vou ter intimidade com Deus, eu vou aprender a amar a Deus, eu vou vencer as tentações do inimigo, eu vou crescer na virtude, eu vou ser santo. Simples. Então, sem vida de oração, nada disso é possível. Não é possível amar a Deus, logo não é possível fazer a sua vontade, não é possível ter virtudes. Não é possível, portanto, eu ser salvo. Então, por isso, eu acho que você se inscreveu nesta aula especial, você está aqui, porque você sabe, nem que seja assim conscientemente, que isso não é opcional. A vida de oração não é coisa de padre. Assim, o padre reza muito. Quem dera que a gente rezasse muito. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, a gente gostaria até de rezar mais. Né? A gente até gostaria. Então, a freira foi feita para rezar, está trancadinha ali no convento. Não, não é assim. A oração não é para padre e freira. A oração é para todo mundo. Né? Para todo mundo. Criança, jovem, adulto, pessoas idosas, leigos, empresários, médicos, pessoas pobres, pessoas humildes. Por quê? Porque a santidade é para todo mundo. Então a gente tem uma ideia, e eu acho que essa ideia vem de uma ideologia aí, muito famosa, que corre muito aqui no Brasil, né? Aquela ideia de que a pessoa tem dinheiro, a pessoa é rica, então logo ela não vai ser santa, ou ela não reza porque ela é muito soberba. A gente tem uns preconceitos assim. Eu já conheci pessoas, e já dei esse testemunho para vocês, muito ricas, né? Que tinham uma vida de oração profunda, que passavam 4 horas em oração ao Santíssimo, rezava o rosário todos os dias, coisas que a gente não faz, né? Ou que eram e por isso essas pessoas eram extremamente caridosas com os pobres. Elas tinham condição de ajudar os pobres, eram extremamente caridosas. Né? Então, a santidade e a vida de oração é para todo mundo. Já vi, não sei se você já viu, crianças que rezam profundamente. Crianças que vão comungar na Soberana Eucaristia, que choram por sentirem e receberem Jesus. Ou, enfim, pessoas idosas são aquelas matriarcas, né, da oração. Quem não tem uma avó rezando, né? Quem não tem uma pessoa da família, uma avó, uma tia, uma madrinha, uma pessoa idosa? Geralmente são mulheres, né, mas também homens, que a gente confia nossas intenções a essas pessoas.
Mamãe reza por mim porque eu estou precisando. Vovó reza por mim porque eu estou precisando, estou com esse tal problema. Faz uma promessa para Santa Luzia, faz uma promessa aí para quem? Não é não? Então, a gente sabe que isso não é opcional. Não existe católico que não reza. Por que não existe? Porque se você não reza, rapidamente você vai deixar de ser católico. Você pode até ser católico de nome, mas não na prática. Deu para entender isso aqui? Concorda comigo? Então vamos lá. O que é que nós devemos saber para rezar bem? O que é que nós devemos saber para rezar direito, para que nossa oração seja, como eu falei no início da aula, eficaz? Então a primeira coisa, eu já acabei de falar, saber que a oração é necessária para a nossa salvação. Eu estou batendo nessa tecla, por quê? Porque quando a gente entende a importância de uma coisa, a gente leva a sério. A gente valoriza e a gente leva a sério. Quando a gente entende o valor de uma coisa, a gente leva a sério. A gente tem cuidado, a gente tem até um certo temor de não fazer aquela coisa. Aquilo falando no fato da oração, principalmente. Então, aquilo que eu acabei de explicar para você, isso tem que ficar muito marcado no seu coração, e por isso que eu estou repetindo. Sem oração verdadeira, sem oração eficaz, sem a verdadeira vida de oração, não a oração qualquer, não a oração que você talvez tenha feito até hoje, mas sem uma verdadeira vida de oração, eu não posso amar a Deus. E se eu não amo a Deus, eu não faço a sua vontade. E se eu não faço a sua vontade, eu não sou salvo. Certo? Então, o primeiro ponto é você ter esta consciência da suma importância da vida de oração. Ficou bem claro isso? Vamos continuar. A segunda coisa que você deve aprender e que deve isso ficar muito claro para você, tá? Para todos nós que estamos aqui, que a oração é um trato com Deus, um trato de amizade com Deus, é um diálogo com Deus. É um relacionamento com Deus, tá? Então, a oração, ela não é simplesmente uma fórmula, uma obrigação que eu tenho que cumprir tal tarefa, uma tarefa que eu tenho. Não, é um relacionamento com uma pessoa que me ama, que deu a vida por mim, que me salvou, que vai me levar para o céu. Essa é a nossa esperança. Então, que é o Todo-Poderoso, e aí você pode pensar mil coisas, que é o Criador de todas as coisas, que me conhece profundamente, e somente Ele me conhece. Ninguém mais me conhece. Sabia disso? Você não se conhece, eu não me conheço. Eu conheço um pouco de mim, mas quem conhece tudo da minha vida e conhece a minha alma por dentro e por fora, vamos falar assim, É somente Deus. Então, a oração é um trato de amizade com Deus, é um relacionamento com Deus. O terceiro ponto, não existe um único jeito de rezar. Porque quando eu falei que a oração é um trato de amizade com Deus, você deve pensar, então, quando eu rezo aquelas orações, novenas ou terço, não está parecendo que aquilo ali é um trato de amizade com Deus, Veja bem, existem várias formas de rezar e nós vamos aprender estas formas de rezar, tá? Existe aquilo que nós chamamos de oração vocal, ou seja, aquela oração que eu falo ou que eu estou lendo uma fórmula consagrada pela igreja, o que a igreja diz que é boa, que é lícita, que aprova. Claro que, acima de todas as orações, nós temos o Pai Nosso. Quem está acompanhando o nosso curso de catecismo viu que eu fiz várias aulas sobre o Pai Nosso e a segunda oração mais forte, a Ave Maria. São duas orações bíblicas, uma a que Jesus nos ensinou e a outra Ave Maria, que é tirada de duas passagens bíblicas. Bom, então, a oração vocal é esta oração que eu vou me usar de palavras ou da Bíblia ou palavras consagradas ou aprovadas pela igreja para falar com Deus
ou com os santos, né? A Virgem Maria, São José, enfim. Que é um modo de a gente falar com Deus, tá? Então eu vou falar sobre isso, porque a gente pode pensar, a oração, ela se dirige também aos santos, se dirige aos anjos. Por quê? Porque eles estão junto de Deus. E quando eu me dirijo ao santo, eu estou pedindo para que ele reze comigo, né? Para que ele me ajude diante de Deus. Então isso é de suma importância. Inclusive, também foi uma das nossas aulas de catecismo, foi sobre a intercessão dos santos. Um outro ponto muito importante, eu já falei anteriormente, quero frisar mais uma vez, a oração é para todos. Então assim, eu sou uma pessoa muito ocupada, ou então eu sou muito burro, eu sou ignorante, eu não sei ler nem escrever. Ou então você pode pensar, nossa, eu sou um intelectual, eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado em Harvard, né, sei lá. Calma, gente. A oração é para todos. Os grandes intelectuais da igreja, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eram homens de profunda oração. Ou pessoas humildes, simples, como Santa Catarina de Sena, como, sei lá, eu posso citar um monte de santos aqui, que eram pouco instruídos, mal sabiam ler e escrever, ou eram muito crianças, né? Ou eram pessoas muito idosas. Então, por que essas pessoas foram santas? Por que essas pessoas... A gente pensa assim, o santo é aquela pessoa que sofre muito. Não, é aquela pessoa que aprendeu a rezar. Ela foi santo porque ela aprendeu a rezar. Só isso. Tá? Não é porque ela estudou, porque ela é rica, porque ela é pobre, porque ela deu todo o dinheiro. Não, tem santo rico, tem santo que deu tudo, tem santo que é monge, tem santo que é padre, tem santo que é dona de casa, tem santo que é escravo, né? Que foi escravo, enfim. Tem santo para tudo. Então, o que é que tem de comum entre todos eles, de todas as idades, classes sociais, regiões, etc, etc? Eles sabem rezar, eles aprenderam a rezar, aprenderam a ter essa intimidade com Deus. Então, a oração, mas a minha vida ela é muito agitada. A oração é para você. A vida de oração é para você. Mesmo você mãe de filhos pequenos, tá? Mesmo você que se distrai muito, a oração é para você. Agora, o ponto que une todos esses pontos e que é fundamental, né, o quinto ponto que eu vou falar aqui agora, é a oração, a questão de decisão. Então, veja, eu falei um pouquinho sobre a minha história rapidamente no começo, como é que eu comecei minha vida de oração. E o que é que fez eu perseverar até aqui, né? O que é que fez eu não desistir da oração apesar das distrações, tentações e, enfim, a certeza absoluta, a convicção profunda de que eu tinha que rezar. Não é opcional, é uma obrigação. Então eu tomei uma decisão. É uma decisão que eu tomei desde a minha juventude, né? Desde que eu percebi que eu precisava rezar, certo? Então, diante de todas as coisas que podem atrapalhar, e são muitas coisas que hoje em dia podem atrapalhar a nossa vida de oração, é fundamental que você se decida. Vou dar um exemplo. Digamos que você... Não, vou dar um exemplo meu mesmo, tá? Então, eu, como sacerdote, eu tenho que rezar o que hoje se chama Liturgia das Horas. Eu chamo Ofício Divino, porque eu rezo outro tipo de oração que é em latim. Bom, não é opcional para mim, porque no dia da minha consagração sacerdotal, com as mãos aqui, junto das mãos do bispo, eu prometi a obediência. Mas eu também prometi que iria todos os dias rezar fielmente a Liturgia das Horas, pelo povo de Deus, por você. Então não tem essa de, hoje eu estou tão cansado, não vou rezar as vésperas. Hoje eu estou apressado, não vou rezar as laudes. Não tem essa. Não interessa se eu estou de férias, não interessa se eu estou cansado, não interessa se é meu aniversário, não interessa se tem gente em casa, ou se eu estou viajando, ou se eu estou no avião, se eu estou na África. Né? Eu me lembro que quando a gente foi na missão lá na África, o Padre Federico, né, para quem não sabe, nosso apostolado faz, né, ajuda a África, a gente faz missão na África. Então a gente acordava cedinho, 6 da manhã, lá na aldeia,
E juntava em coro, a gente ia rezar, ia cantar a liturgia das horas. Todo mundo dormindo, a gente lá, o sol nascendo, a gente lá com os olhos inchados, né, no frio e rezando. Né? E o padre diz, olha, não adianta a gente falar de Deus, não adianta a gente vir aqui no meio com tanto sacrifício, com tanto esforço, e a gente não rezar pela conversão deles. A gente tem que rezar, fazer jejum. A gente tem que rezar pela conversão deles. Então, essa decisão, meu irmão, minha irmã, você tem que tomar. Você tem que rezar pelos seus filhos, você tem que rezar pela sua esposa, você tem que rezar pelo seu marido, você tem que rezar para descobrir a sua vocação. Ninguém veio dizer para mim que eu ia ser padre. Eu rezei 3 anos, porque por mais que as pessoas dissessem, eu não acreditava nas pessoas. Não adianta a pessoa, você tem cara de padre. Cara, padre não tem cara. Você tem jeito de padre. Por quê? Porque eu rezo? Porque eu vou para a igreja? Não. Eu não aceitava quando as pessoas diziam isso. Eu queria que Deus me dissesse. E Deus me disse. Só que foram 3 anos de oração. 3 anos que me insisti para que Deus me confirmasse que essa era a minha vocação. E por isso eu estou aqui. Né? Imagina se eu ficasse de braços cruzados e uma hora eu vou descobrir. Eu não ia me ter aqui. Porque eu ia ficar postergando esse discernimento para depois. Vou fazer primeiro uma faculdade. Vou arranjar primeiro um emprego. Mas eu tenho que ter uma experiência de namoro. Como se namorar fosse uma brincadeira que eu experimento, né? Como se fosse um picolé que eu vou assim... eu gostei desse. Não, eu prefiro aquele de limão. Não, eu prefiro aquele de chocolate. Bom, isso aqui é assunto para outra aula. Mas, entende? A oração muda o mundo. Muda o mundo. Por que surgiu uma Santa Teresa de Calcutá? Porque ela rezou. A oração destrói as barreiras do inimigo. Converte as pessoas. Imagina quantas obras de Deus imensas nasceram de uma silenciosa vida de oração. Quantas obras imensas, quantos corações convertidos, quantas pessoas que saíram das drogas, da lama, do protestantismo, porque alguém rezou por eles e porque eles descobriram o texto. Né? Quantas almas foram salvas e quantas poderiam ter sido se a gente rezasse mais, se a gente aprendesse a rezar. Por isso que eu sei que talvez essa seja a aula mais importante que eu estou fazendo aqui no meu apostolado. Né? Levando vocês, cada um de vocês que está aqui hoje, a descobrir o valor e a importância da oração. Então vamos lá, na prática, quais são as dificuldades que eu devo vencer? Primeira coisa, eu tenho que priorizar a oração na minha vida. Gente, nosso dia não pode ser assim, empurrando com a barriga. Eu acordei, o que é que vai ser? Sei lá, deixa acontecer. Não, não é assim. Você tem que planejar o seu dia. Né? Eu tenho um curso, né, alguns de vocês fizeram, chamado Santo Ano Novo. Né? Dá vontade de fazer outra aula, outro curso assim, Santo Ano de Novo, porque às vezes as promessas de janeiro a gente não tem que renovar, né? Mas enfim, nós temos que programar o nosso dia. O meu dia tem que ter um objetivo, tá? De trabalho, de estudo, de vida familiar. Então, nessa programação, não precisa que todo dia ser programado, você tem que ter uma rotina. Então, nessa programação, que horas que eu vou rezar? Não é quando eu tiver tempo, não é quando sobrar um espacinho na agenda, não é quando, se der certo tal coisa, eu pretendo ir na igreja. Não, gente. Não, Deus é assim, é o resto que você dá para Ele. Não, que horas que você vai rezar? Me indica. Entendeu? Então, anota aí no seu caderno. Primeiro ponto, para ter uma vida de oração, eu preciso definir o que eu vou rezar, quando eu vou rezar e onde eu vou rezar, tá? É em casa, é na igreja, por exemplo. Vou dar um exemplo. Quando eu fazia o 3º ano científico, na minha época chamava-se científico, hoje em dia é ensino médio, né? Então eu acho que foi de quaresma, fiz uma penitência de quaresma, que acabei e fiquei o ano inteiro fazendo isso. Que eu saía do colégio e no meu colégio
eu estudava para quem... Bom, daqui eu vou dizer onde era, porque pode ser que alguém seja dessa época. Eu estudava no Dom Bosco, em Mossoró, né, que ficava... Então, na mesma rua do Dom Bosco, você vindo assim para o lado dos Correios, né, tem a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que antes era muito linda. Na minha época era muito linda, né, então tinham preservado as coisas mais antigas, e ela era muito linda, essa igreja. Então, eu desde criança, desde o meu primeiro ano, que eu passava naquela igreja, e até o meu terceiro ano científico, né, então eu fiz uma penitência de passar na igreja, e em vez de ir para casa almoçar, eu ficar lá rezando o texto. Todos os dias, né? Então, uma coisa tão simples, eu estou retardando um pouco o meu almoço, né? Uma meia horinha, tá, vou sentir mais fome, vou. Mas sem sacrifício não há salvação, né? Sem renúncia não dá. Então, eu ficava lá rezando o texto, depois ia para casa. Simples, né? Chovesse ou fizesse sol, era o que eu fazia todos os dias. Eu acabei fazendo o ano inteiro isso. E veja só, num desses dias que eu estava nessa oração do texto, era só o texto, tá, gente? Não era um êxtase, nada de... Era um texto, a igreja, nessa hora não tinha ninguém. E desde criança que eu gostava de frequentar essa igreja, eu gostava de olhar as imagens, Sagrado Coração de Jesus, São Miguel Arcanjo, pisando a serpente, eu ficava olhando, achava bonito aquele negócio. Eu sentia uma coisa assim, lá no Coração de Jesus, ou os anjos, enfim, era bonito aquele altar. E num desses dias que eu estava rezando o texto lá, eu gostava de levar minha Bíblia para o colégio. Então eu abri a Bíblia para ler. Eu estava rezando o texto e acho que eram os mistérios gozosos. E eu sempre gostava de oferecer um mistério do texto numa intenção. Vou rezar pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, enfim. E aí, nesse dia, eu rezei o primeiro mistério, eu vou rezar pela minha vocação. Rezei o segundo, deu vontade de rezar pela minha vocação. O segundo, terceiro, vou rezar o texto todo na intenção da minha vocação. No final desse texto, no quinto mistério, eu tive um impulso, assim, mas eu vou lá para pertinho do sacrário e vou consagrar a minha vocação à Nossa Senhora. E naquele dia, eu consagrei minha vocação a Maria. Eu não sabia ainda, eu não tinha certeza que seria o sacerdócio. E eu estava com minha Bíblia na mão e abri a Bíblia. E eu disse assim, pedi a Deus, Senhor, me dá um sinal, né? E abri a Bíblia e vinha assim, era a pesca milagrosa, Jesus ressuscitado, e a profissão de fé de Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, farei de vós pescadores de homens, né? E aí eu li essa passagem e pensei, não entendi. Imagina, né? Não entendi por quê. O que é que isso tem a ver com vocação, né? Ô Senhor, aí eu pedi de novo, Nossa Senhora, eu consagrei a Senhora a minha vocação, eu queria tanto um sinal de Deus. Aí eu peguei a minha Bíblia e abri de novo. E, gente, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, tá? Estou dizendo que naquele dia, naquele momento, foi uma inspiração para mim, tá? Não estou dizendo que você tem que fazer isso para ficar descobrindo as coisas, não, tá? Não é mágica, né? Não é tirar sorte, nada disso. É uma inspiração que eu tive naquele momento, tá bom? São Francisco teve essa inspiração, alguns santos tiveram. Enfim. E aí como eu não entendi, porque só pode estar tapado, né? Porque era pesca milagrosa, a vocação de Pedro, ainda apacenta minhas ovelhas, e eu não estava entendendo, né? Pedi outra, aí na outra Deus perdeu a paciência comigo e mandou uma frase: tu serás sacerdote eternamente. Aí eu acho que não vou perguntar mais. Então, primeira coisa, Deus tem que ser parte essencial do seu dia. Qual é a hora em que você vai rezar? Qual é o momento que você vai rezar? Ok? Outra coisa muito importante para eu aprender na vida de oração
é saber fugir das distrações. Então, por que nós temos tantas distrações? Por que talvez você não consiga rezar de tanta distração? Nós vamos matar esse problema aqui agora, tá bom? Então, primeiro, nós estamos vivendo em um mundo diferente de décadas atrás, que a gente já se distraía, mas hoje é muito pior, porque hoje nós estamos sendo bombardeados por uma gama de informações, por uma gama de estímulos nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, como nunca antes na história do mundo. Vocês estão entendendo que eu estou falando dos meios de comunicação, de modo especial a internet, que foi feita para viciar. Então pegar o celular e começar a ver, e olha que até esse movimento parece que ele foi feito para não dar trabalho, para você consumir como se fosse uma droga. Tá? E alguns pesquisadores, inclusive, eles descobriram que a sensação boa que você tem vendo Reels, ou vendo, sei lá, TikTok, ou vendo, ela atinge no cérebro a mesma área do vício, né? A mesma área da cocaína, da heroína. Imagina. Então, por isso que às vezes a pessoa fica pregada ali 2 horas, 3 horas, 4 horas. Veja, o que é que acontece, né? Não estou falando aqui que essas coisas necessariamente levam ao pecado. Às vezes sim, né? Às vezes sim. Mas a sua mente fica tão cheia de informações, tão cheia de distrações, tão cheia de estímulos, que você parar, fechar os olhos, meu irmão, não aguenta. Você não aguenta, porque a sua mente fica desesperada procurando um estímulo. E aí, quando você acha que a oração para ser boa tem que ser uma oração estimulante, em que você fica feliz, que você fica eufórico, que você chora, que você pula, sei lá o quê, aí piora. Aí a coisa piora. Porque você está transferindo para a vida de oração uma sensação ou uma convicção que você tem naquela distração viciante da internet. Deu para entender? Eu não estou dizendo que você não pode ter sensações, consolações, choros na oração. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a oração não depende disso e que a oração não é isso. Isso são presentes de Deus, que Ele dá quando Ele quer, se Ele quiser. Se Ele quiser não dá, Ele não dá. Se Ele quiser dar, Ele dá. Tá? Agora, essas distrações que nós temos hoje, elas são devidas a esse nosso excesso de distrações que entram pelos nossos olhos, seja no mundo moderno, muito agitado, mas piorado, potencializado pela internet, pelo celular, né, que hoje todo mundo tem, né, um celular com internet. Então, você vai rezar e você não consegue se concentrar. Então vamos lá, como é que a gente vai vencer isso? Por óbvio, você tem que diminuir, né? Quanto mais você diminuir o acesso às telas, melhor será a sua concentração na oração. Então, quanto menos você vê televisão, quanto menos você vê vídeos engraçadinhos, que não tem nem maldade, tá, gente? É um gatinho, sei lá, coisa até que não tem maldade, são coisas que são informações, né, que são boas. A gente acaba sabendo coisas que a gente não saberia pelas fontes oficiais, né? Então, bendita internet que me permite, primeiro, falar para vocês e, segundo, que nos permite ter informações melhores do que aquelas compradas da mídia tradicional. Mas você precisa diminuir, você precisa controlar o horário, o local, né? O quanto que você acessa disso, né? O quanto que você perde o seu tempo com isso. Então, isso é muito importante. Então, a primeira coisa para ajudar você a não se distrair. A segunda coisa veja bem, você tem que se auto-policiar. Por exemplo, se o celular te distrai, não é possível rezar olhando para o celular. Ou pelo menos no celular online. Tem pessoas que têm algumas orações, alguns aplicativos de oração no celular. Tá, tudo bem, não sou 100% contra, embora não goste muito. Mas se é assim que você consegue, você se acostumou, beleza, mas bota aquele modo avião, deixa offline. Porque senão você vai estar
contribuindo com a distração. Isso é um ponto. Então, se fechar os olhos te dá sono, te distrai, abre os olhos. Fica olhando para uma imagem. Foi para isso que a igreja colocou as imagens. Para a gente lembrar de Deus, a gente lembrar do céu. Não é como os protestantes dizem, para a gente adorar, né? Não. Então olha para as imagens, acende uma vela, né? Ou então se você mora perto da natureza, olha para a natureza. Tá? Então olha, fica de olhos abertos. Procura ficar longe daquilo que te distrai. Agora, para concluir esse ponto, né, para não ficar muito longo, é muito importante que você entenda que existem dois tipos de distração. A primeira é a distração involuntária. O que é a distração involuntária? Você está aqui rezando, deseja rezar, e vem na sua cabeça pensamentos, às vezes pensamentos intrusivos, pensamentos até de blasfêmia. Essas são coisas que vêm na sua cabeça, você não quer. Ninguém quer blasfemar, ou ninguém quer ficar se preocupando, o que é que eu vou fazer mais tarde? Então, vem na sua cabeça, tá? Então vem na de qualquer um, vem na minha também, né? Tô aqui rezando e começo a lembrar, daqui a pouco eu tenho que fazer a live, então calma para rezar. Senão, então, essas distrações involuntárias, eu vou lhe dizer que são inevitáveis. Até os santos do passado tiveram, tá? Nossa mente divaga, certo? Então você pode ver lá, até nos ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila, grande mestre de oração, ela fala das distrações. Então, acontece. Essas distrações podem ser tentações do próprio demônio, né, para lhe afastar de Deus. Então, o que é que você faz com as distrações involuntárias? Como se livrar delas? Ignore-as. Vou dar um exemplo. Você está aqui viajando de trem. Quem já viajou de trem? Tá, ou fazendo uma longa viagem de ônibus. E você está lendo um livro. Tá? Um exemplo. Aqui na janela estão passando as imagens do percurso. Podem ser imagens bonitas ou imagens feias. Podem ser prédios feios, modernos, ou pode ser a beleza da natureza. Mas você quer ler o livro. Você tem que ler aquele livro, ou você está gostando, você quer ler aquele livro. Você não deixa de saber ou de perceber que as imagens estão passando. Pode até ter buzina de carro, alguma coisa lá fora. Mas você está gostando tanto do livro, você quer tanto ler o livro, que você não para em cada frase, em cada parágrafo, para olhar o que tem lá fora. Senão, ou uma coisa ou outra. Ou então você fecha o livro e fica olhando pela janela. Ou uma coisa ou outra. Entendeu? Então, as distrações são as paisagens que passam. Algumas feias, ou seja, tentações, algumas até bonitas, boas lembranças, não interessa. Mas são apenas coisas passando. Então, se você ignorá-las, não fazem mal algum. Mesmo que sejam terríveis, não interessa. É só ignorar. Certo? Então não é pecado. Não faz da sua oração uma oração ruim, muito pelo contrário. Se você está lutando e Deus vê a sua boa vontade, a sua oração é ótima. Certo? Agora, o segundo tipo de distração é a distração voluntária. É aquela tal da distração que eu faço de propósito, né? Que eu vou rezar assistindo televisão. Aí não dá, né, meu filho? Eu vou rezar e fico conversando. De vez em quando paro a minha oração para conversar com alguém, para mandar uma mensagem, para não sei o quê. Aí não, aí já é uma distração voluntária. E aí torna-se pecado, né? Pecado venial, tá? Não é pecado mortal. Mas é uma ofensa a Deus. Imagina eu estou conversando com você, um assunto sério. Imagina você estar aqui conversando com uma pessoa importante. Digamos que você está falando com o Papa, né? E aí uma pessoa te chama para conversar, tu vira as costas pro Papa, né? E começa a conversar com a pessoa. Não sei o que, e o Papa aqui olhando para ti. Imagina aí. Tu tem coragem de fazer isso com o Papa? Ou com, sei lá, um bispo? Ou com, seja lá quem for. Alguém importante? Não. E por que tu tem coragem de fazer isso com Deus? Outro ponto muito importante, já falei, vou repetir, você renunciar aos sentimentos. Gente, isso aqui é muito importante. Se você sair dessa aula aprendendo isso, eu já fico muito satisfeito. Oração não é sentimento. Repete comigo, oração não é sentimento. Então você não precisa sentir a presença de Deus, você não precisa chorar, você não precisa se emocionar, você não precisa sentir paz. Não é uma vibe, né? Você não está fumando. Não precisa sentir nada, tá? Porque a oração não é para você se sentir. A
A oração é para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para adorar a Deus. Então não é para você se sentir. Tem gente que acha que a oração vale... como foi a oração? Eu detesto essa frase, né? Como foi sua oração? A oração foi boa? Eu digo, como é que eu vou saber? Eu não rezei para mim, eu rezei para Deus. Quem tem que saber se foi boa foi Deus. Pergunta lá para ele, sei lá. Não sei, eu dei o melhor que eu pude. Né? Eu tentei. Mas assim, é uma pergunta que não cabe. Você perguntar para uma pessoa, sua oração foi boa? E aí, como é que foi a oração? Não sei. Entendeu? Então, você tem que renunciar a essa escravidão dos sentimentos. Veja, isso não é culpa sua, tá? O mundo moderno, ele fez uma estrutura para nos escravizar nos sentimentos. Estamos vivendo a era do mimimi. Todo mundo chora por tudo. Ai, não sei o quê. O pessoal é todo melindroso. E a gente transfere isso inconscientemente para a nossa vida de oração. A gente quer que Deus venha nos babar. Não, gente. Não, você é um servo de Deus. Né? Vamos amadurecer, tá bom? Não precisa. Então, isso é fundamental. E o último ponto, que é importantíssimo para você ter uma verdadeira vida de oração, é você aprender a meditar. E aí é que vai. Lembra que eu falei para você lá no meio da aula que existem vários tipos de oração? Existe a oração vocal, existe também a oração mental, né? A oração da conversa, do diálogo com Deus. E é muito importante que você aprenda a fazer isso. E eu não te trouxe aqui só para escutar eu falar, tá? Então eu quero agora que você faça essa experiência comigo. Se for possível, vá para um lugar onde você fique só ou que fique em silêncio. Mas agora eu vou mostrar para você na prática como rezar intimamente. Isso é muito importante, gente, porque agora sim começa a verdadeira vida de oração. Não estou dizendo que as outras orações decoradas e tudo não valem. Não, claro que sim, mas você precisa chegar ao ponto de ser íntimo de Deus, de falar com Deus, de saber como conversar com Deus, de saber ter esse trato de amizade, como disse Santa Teresa. Então, por isso, eu vou lhe dar nós vamos fazer aqui uma experiência rápida, tá? Não vai demorar, vai ser rapidinho, como a gente rezar de fato. Então, eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Eu tenho uma Bíblia aqui, o pessoal do meu time estava achando engraçado, porque eu ia pegar uma Bíblia gigante, né? Porque eu acho tão linda essa Bíblia, né? Que da minha biblioteca católica, né? Então, se você tiver a sua Bíblia, se não, só escuta, tá? Eu vou ler para vocês, a gente vai pegar uma passagem bíblica para a gente aprender a rezar, tá? Que é a passagem de Lucas, capítulo 15. Esse capítulo 15 de Lucas é chamado capítulo da misericórdia, onde nós temos três parábolas onde Jesus fala da misericórdia divina. E nós vamos ver aquela mais famosa, né? Que é a parábola do filho pródigo. Então, me acompanhe, vamos lá. Só no comecinho, no versículo 1 do capítulo 15. Aproximavam-se dele os publicanos e os pecadores para ouvi-lo, que eram pecadores públicos, né? E os fariseus e os escribas, que se achavam muito puros, né? Murmuravam dizendo: este homem recebe os pecadores e come com eles. Então, comer com os pecadores era algo meio escandaloso, porque significava ter pacto, né? Ter comunhão, ter amizade com pessoas ruins. Então Jesus vai contar as parábolas da misericórdia, né? Conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e agora a parábola do filho perdido, que é o filho pródigo. Então disse mais: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse a seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E o pai repartiu entre eles os bens. Então, passados poucos dias, juntando tudo, o filho mais novo partiu para uma terra distante e lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade.
Foi e pôs-se a serviço de um dos cidadãos daquela terra, que mandou-o para os seus campos guardar os porcos. Ele desejava encher o seu ventre das vagens que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. Mas, ao cair em si, disse: quantos trabalhadores há na casa de meu pai que têm pão em abundância, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando estava ainda longe, seu pai o avistou e ficou movido de compaixão. Então, correndo, lançou-lhe os braços ao pescoço e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém o pai disse aos seus servos: trazei depressa a veste mais preciosa e vestia. Metei-lhe um anel no dedo e sapato nos pés. Trazei também um vitelo gordo e matai-o, e comamos e festejamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. E começaram a banquetear-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando veio e foi se aproximando de casa, ouviu a sinfonia e o coro à distância. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe disse: teu irmão voltou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Ele indignou-se e não queria entrar. Mas o pai saiu e começou a insistir com ele para que entrasse. Ele, porém, disse a seu pai: há tantos anos que te sirvo e nunca transgredi nenhuma ordem tua, e jamais me deste um só cabrito para eu me banquetear com os meus amigos. Mas, logo que veio este teu filho, que devorou os seus bens com meretrizes, lhe mandaste matar um novilho gordo. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Era, porém, justo que houvesse banquete e festa, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Por que eu peguei a Bíblia para a gente fazer uma experiência de oração? É o que mais pode te ajudar a vencer as distrações. Já que nós estamos com imagens, cheios de imagens que estão poluindo a nossa memória, é preciso que a gente faça uma purificação da memória para podermos nos concentrarmos em Deus. Então eu quero lhe pedir agora que você, se possível, tá? Se você estiver dirigindo, não faça isso. Feche seus olhos. E eu quero que você deixe agora que essas imagens que são santas, que são puras, elas entrem na sua mente. Então, faça comigo. Você vai imaginar esta casa de fazenda. Você vai imaginar como era essa casa. Como era esse pai, que idade ele tinha. Ele era alto, ele era forte. Como é que ele era esse pai? Como é que era esse jovem? Quantos anos ele tinha? 21, 22? O que é que plantava? E comece a encher a sua mente com os detalhes da casa deste pai e destes dois filhos. Eles tinham uma mãe? Como era a mãe? Certamente, né? Deviam ter uma mãe, uma família. Embora não seja mencionada, mas ela devia estar lá. Muitos empregados. E imagine agora esse filho pedindo a parte da herança. Como é que estava o coração desse pai? Como é que ele recebeu essa notícia? Deve ter ficado triste. Como assim ele quer a parte dele? É como se eu tivesse morrido para ele. E ele simplesmente pega a parte dele. Não é que ele funda outra empresa ou que ele começa a fazer um outro negócio. Ele simplesmente pega a parte dele e foge de casa. Vai embora. E começa a viver dissolutamente. Então você pode imaginar aquele jovem
indo para esse país distante. Obviamente, na época onde não havia celular, não havia meios de comunicação, nem de transporte, onde tudo era muito mais difícil. O pai não tinha como saber nem se ele estava vivo e se ele estava morto. Você pode ver ou usar a sua imaginação para ver ele gastando tudo, dando presentes a mulheres, comendo coisas caras, comprando roupas finas, esbanjando, sem produzir nada. Uma hora acaba, né? E aí, quando acabou, teve uma grande fome, uma grande seca, carestia. Ele precisava de emprego porque tinha acabado as riquezas. Ele foi trabalhar numa fazenda, um terreno de alguém que criava porcos. E ele passava tanta fome que ele tinha inveja dos porcos, do que os porcos comiam. Essa é a situação deste rapaz. E aí, nós não vamos ir muito, para não demorar muito, mas perceba que é muito importante você ver esses detalhes e você se identificar com estes personagens. Muitas vezes a gente pode ser tocado pelo Espírito Santo a nos identificarmos com esse rapaz que saiu. Você pode se identificar com o pai que ficou em casa, com a angústia do pai. Talvez você seja uma mãe preocupada com seus filhos. Ou talvez você possa se identificar com o filho mais velho, que tinha inveja. Mas pensemos, continue a sua oração e você se coloca no lugar daquele pai. Jesus, nesta parábola, quis dizer que o Pai é Deus, que o Pai é o Pai eterno. Esses filhos somos nós. Então eu quero que você pense no Pai, neste Pai do Filho Pródigo, como o exemplo que Jesus nos deu do coração de Deus. Olhe para o rosto dele, olhe para o olhar dele, veja o semblante de preocupação desse pai. Veja esse pai que todos os dias ia para a estrada e ficava olhando ao longe, com a sua vista cansada, na esperança de que aquele filho retornasse. Contemple este pai, porque este é o modelo de Deus para nós. Deus não é um juiz, Deus não é vingador, Deus não é um cobrador, Deus é um pai. Deus é pai. Não como o nosso pai, porque o nosso pai pode ter sido muito bom, mas ele não era perfeito. Ou pode ter sido muito ruim, não interessa. Deus é o pai perfeito, apaixonado, que nos deixa partir. Então imagine às vezes que você partiu, que você não amou a Deus, que você esqueceu de Deus, que você se afastou pelo pecado. Lembre agora destas vezes. E se você está lembrando agora de pecados antigos, ou talvez recentes, diga: Pai, eu não sou digno. Pai, eu pequei contra ti. Eu vendi os meus bens, eu estraguei os dons que o Senhor me deu, a graça divina. Eu simplesmente me entreguei aos prazeres do mundo. Eu esqueci-me. E agora experimente o que o Pai te responde. O que o pai do filho pródigo responde para ele quando ele chega e diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Agora eu convido você a conversar com o Senhor
abrir seu coração para Ele, ou ficar apenas em silêncio e sentir o abraço do Pai, o abraço protetor, o abraço forte, o abraço de misericórdia. Ele não está te condenando, Ele está te perdoando. Ele quer apenas que você seja seu filho, sua filha. Bom, eu te dei um exemplo. Se você prestar atenção, nós ficamos bastante tempo nesta oração. E a gente poderia ter ficado 1 hora e a gente nem ia sentir o tempo passar. Por quê? Porque é assim que se reza. A gente tirar aquelas distrações, tirar aquelas coisas que nos atrapalham, a gente focar em Deus e não nas nossas emoções. E isso é uma verdadeira oração que transforma a nossa vida. Depois você pode continuar com esta oração. Claro que com o tempo que nós temos, não dá para eu falar tudo para você, não dá para realmente a gente fazer um Alexio, uma meditação grande, etc. E agora eu tenho uma surpresa para você, que talvez até não seja tão surpresa assim, talvez você esteja esperando. Que tal se a gente pudesse aprofundar todo esse conteúdo que eu falei aqui na aula em um curso completo sobre oração? E aí, o que é que você acha dessa ideia? Então eu tenho um presente para você, uma coisa muito especial. Veja bem, antes de falar do presente, eu queria falar do nosso apostolado. Já nesses 7 anos que eu tenho feito esse apostolado na internet, eu tenho ajudado muitas pessoas. Isso tem sido uma graça muito grande mesmo. Mas eu não posso fazer isso sozinho. É grande demais, cresceu, eu como árvore que dá muitos frutos, graças a Deus. Mas eu preciso muito da ajuda de muitas pessoas. Primeiro, da ajuda de você, que dá seu like, que compartilha, que deixa o seu comentário, que reza por mim. Isso é essencial. Sem o apoio de oração de vocês, eu não estaria mais aqui. Então, eu quero agradecer, porque cada vez que uma pessoa mais se inscreve no nosso canal, começa a nos seguir no Instagram, é mais uma alma que pode ser evangelizada. E graças ao seu apoio, isso é possível. A outra coisa é que praticamente colocar em prática todo esse conteúdo, eu não posso fazer com esta qualidade sozinho. Então eu preciso de uma equipe, eu preciso de tempo, eu preciso de pessoas muito capacitadas que podem estar comigo. Bom, para que essas pessoas estejam comigo, é necessário um outro tipo de ajuda, que é a ajuda dos nossos benfeitores. Muitos de vocês são benfeitores do nosso apostolado. Eu queria aqui publicamente dizer o meu muito obrigado. Padre, como é que faz para ser benfeitor do seu apostolado? Muito simples, tornando-se nosso aluno. Se você se torna nosso aluno, você se torna automaticamente, esse é o motivo, essa é a razão, você se torna benfeitor do nosso apostolado. Claro, você tem um conteúdo imenso no YouTube para assistir, é óbvio, mas se você quiser levar a sério, aprofundar, se você quiser dar um passo a mais, se você quiser investir na evangelização, você pode tornar-se o nosso aluno. E para isso eu fiz um presente especial, que é uma grande promoção no acesso total aos nossos cursos até sexta-feira, 40% de descontos. Mas veja bem, antes de eu falar quanto vai ser, eu vou dizer o que é que você vai ver no nosso curso de oração. Então, o que é que você vai aprender no nosso curso especial sobre oração, que vai se chamar Como Rezar Bem? Veja bem, são várias aulas onde você vai aprender. E eu até anotei para não me esquecer, né? As características da oração, as características da verdadeira e da boa oração. Você vai descobrir quais são os tipos de oração e quais orações que você deve fazer. Você vai saber aprender a meditar, como a gente fez aqui. Eu vou ensinar você a meditar com um livro, meditar sem livro, meditar com a Bíblia. Essa meditação com a Bíblia chama-se Lexio Divino. Nós vamos aprender a fazer a Lexio Divino. Nós vamos aprender a como perseverar na vida de oração. Então terá uma aula especial sobre a perseverança na vida de oração.
uma aula sobre oração mental, sobre meditação, sobre liturgia das horas. Se você quer aprender, vou até pegar aqui, a rezar a liturgia das horas, nós vamos também ensinar você a rezar a oração da igreja, a oração litúrgica da igreja. Nós vamos ter uma aula sobre as dificuldades na vida de oração, distrações, tentações e todas as dificuldades que você sabe que existem, que você passa por isso. Vamos ter uma aula especial sobre isso. Vamos ter também momentos e uma aula especial e certamente ao vivo. Nós vamos responder as perguntas de vocês. E muito mais, né? Não vou quebrar aqui a surpresa. O curso será gravado, ou seja, você pode ver quando quiser, não precisa ter uma hora específica para assistir ao vivo comigo, então já está lá, vai estar disponível para você na plataforma, tá? Só que não é só isso. Além do curso sobre oração, você vai também ter acesso a todo o nosso conteúdo, que é a Comunidade Católica Raiz, que são conteúdos especiais todos os meses, com e-book, com caderno de exercício, com um monte de coisa, né? Você vai ter acesso ao curso Como Confessar Bem, onde eu ensino você a confessar direito, a aprofundar e colher os frutos desse sacramento maravilhoso, que é o sacramento da misericórdia e do perdão de Deus. Você vai ter um curso para curar os escrúpulos, seja para você ou para outra pessoa, chamado Escola da Consciência. Você vai ter também um curso sobre os 10 mandamentos, você vai ter um curso sobre vida de santidade, você vai ter um curso sobre produtividade segundo o Espírito Santo, né, segundo a via de santidade, que é o curso Santo Ano Novo. Você vai ter um curso especial sobre castidade, e nesse curso eu falo especificamente castidade para jovens, mas também para casais, o que é que pode, o que é que não pode, como manter a castidade dentro do matrimônio, enfim. Todos os nossos cursos ficarão disponíveis para você com 40% de desconto. Padre, quanto é que vai custar isso? Veja bem, eu queria só, antes de falar o valor, dizer para você que eu não estou vendendo algo que, sei lá, que eu deveria dar de graça, né? Não. Todo esse trabalho que a gente faz na internet é gratuito. Tudo que nós fazemos aqui e o que Deus nos dá é de graça. E o que eu estou pedindo, e o que nós estamos oferecendo é a oportunidade de você se tornar membro desta obra de evangelização. Por quê? Vamos botar os pés no chão. Nada se faz sem recurso, né? Não se constrói uma igreja com bons pensamentos. Não, é por isso que um dos mandamentos da igreja é pagar o dízimo segundo o costume, porque a igreja precisa, né? Nosso Senhor Jesus Cristo tinha os benfeitores, sabia? No Evangelho diz, tinha as mulheres que seguiam Jesus, eram benfeitoras do apostolado. A bolsa, né? Jesus tinha uma bolsa com um caixa, e essa bolsa tinha tanto dinheiro que Judas roubava, né? Tá lá no Evangelho também. Então a gente não precisa ter medo de usar o dinheiro para o bem, certo? Então eu estou dizendo isso porque às vezes aparece alguém dizendo: padre, mas você devia dar de graça. Gente, tá tudo de graça aqui na internet, né? Nós temos centenas de vídeos, né? Um número imenso, mas nós precisamos de pessoas que se engajem. Por isso nós temos nossos cursos, tá? Então vamos lá. Nós pensamos, eu e a minha equipe, né, de nesse período, nessa semana, fazer uma promoção especial para que você pudesse ter acesso a todos esses cursos, um preço acessível para todos, tá bom? Então nada muito extraordinário, nada muito exagerado, algo que vai lhe dar o acesso à assinatura. Preste atenção, tá, gente? É uma assinatura, significa que todos os anos renova. Se você não quiser renovar, quando estiver próximo a renovação, você cancela a assinatura, tá? Mas ela renova automaticamente, tá? Só deixando claro aqui para que você não fique na dúvida. Mas vai ter um link aqui onde você vai ter todas essas informações. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar para a nossa equipe, tá? Que a gente vai responder. Mas veja bem, quanto é que custa uma pizza? Eu me lembro que alguns anos atrás eu morava em Belo Horizonte
eu gostava de comer pizza, mas era tão caro, era tipo R$ 60 uma pizza grande para comer eu e o outro padre. Nossa senhora, era caro demais, né? Eu achava, né? Não sei na sua terra quanto é uma pizza, né? Mas às vezes, gente, uma pizza por mês, né? Digamos que você pega uma pizza gigante com refrigerante 2 litros, vai dar uns 60, uns R$ 70, tá? Digamos. Estou chutando aqui, que eu não sei, que eu não como mais pizza faz muito tempo, porque eu não posso comer. Mas, você acha que seria justo você investir o valor de uma pizza, para o reino de Deus, para a evangelização, para este projeto de evangelização? Seria justo? Eu acho que sim. Então, veja bem, mesmo sendo justo, eu sei que talvez tenha pessoas que não querem investir o valor de uma pizza num projeto de evangelização como o nosso. Então a gente vai cortar essa pizza, tá? E quanto é que vai custar o acesso a todos os nossos cursos? R$ 35 por mês. Exatamente. Então não é uma pizza enorme, né? Vai ser o valor de um lanche, né? Tá? De um lanche do McDonald's, sei lá. Eu não sei, porque eu também não vou nesses restaurantes. Mas apenas R$ 35 por mês você vai poder ter acesso a todos os nossos cursos. Você vai poder ter o apoio da nossa equipe, você vai poder ter as suas perguntas respondidas. O que é que você acha? E aí? Se você ainda está em dúvida, você vai clicar no link que vai estar na descrição do vídeo, tá? E está aparecendo no chat ao vivo, quem estiver assistindo na estreia, né? Mas a gente vai mandar também para você. E lá você vai abrir uma página e vai ter todas as informações, você pode perguntar, etc. Tá bom? Outra coisa. Padre, eu quero muito ajudar, quero muito ser benfeitor, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei muito de tecnologia, talvez eu não goste dessa aula, talvez eu não goste desse assunto. E aí, como é que eu faço? Vamos fazer o seguinte, você vai ter 7 dias para experimentar, tá? Isso não é nem sequer uma bondade minha não, tá? Isso é por lei, eu tenho obrigação de lhe dar isso. Eu vou lhe dar 7 dias para você, estou lembrando na verdade, né? Assiste as aulas, vê tudo que tem lá, tudo que tem, todos os cursos, todas as aulas, tá? Vê como é que é a plataforma, se você pode ver pelo celular, tem um aplicativo, inclusive, tá bem? Não sei se vocês sabem, tem um aplicativo, você pode baixar o aplicativo gratuitamente e assistir através do aplicativo. Enfim, você assiste as aulas, se depois de 7 dias você, não gostei, não quero mais ser benfeitor, não tem problema. Eu não vou nem perguntar por quê. Você pode até colocar lá a sua justificativa, mas assim, eu não gosto de insistir. Se você não quiser, tudo bem, a gente entende, tá? Fica por outra oportunidade. Então a gente lhe dá o reembolso. Mas eu queria que você desse uma chance, que você, por favor, entrasse, você fizesse a sua inscrição agora e você visse o quanto é bom poder participar desta obra e o quanto talvez esse curso de oração, que vai aprofundar tudo o que a gente viu aqui nesta aula, pode lhe ajudar. Então, só para deixar bem claro, essa promoção é apenas até sexta-feira, tá? Então, apenas você que se inscreveu, que está no nosso grupo, que a gente mandou e-mail, que vocês estão assistindo essa aula aqui, enfim, não importa. Você que vai clicar nesse link agora, que esse link vai estar disponível aqui apenas até sexta-feira. Então, essa promoção da mini pizza, né, de R$ 35 por mês é apenas até sexta-feira. Então, padre, eu posso pagar tudo de uma vez? Pode, não tem problema. Você pode pagar tudo de uma vez e pode pagar todos os meses, da maneira que for mais fácil para você, tá bom? Então, muito obrigado, Deus te abençoe e aguardo você lá no nosso curso Como Rezar Bem.